Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Neste mês missionário, temos experimentado grandes alegrias. Neste mês, cujo tema A Vida é Missão e o lema Eis-me aqui, envia. Refletimos que não é que nossa vida tenha uma missão, mas a vida é missão, como nos apontou o Papa Francisco. No final de semana passado, tivemos a oportunidade de colaborar com a coleta missionária, promovida pelas Pontifícias Obras Missionárias, POM. Com o dinheiro arrecadado, será possível continuar financiando diversos projetos ordinários e extraordinários aprovados em vários países mundo afora em favor da evangelização. Quantas iniciativas novas e interessantes temos percebido, cirandas missionárias, palestras, formações, mensagens, vídeos, lives, tanta criatividade missionária no mundo virtual, no mundo da internet, neste mês missionário em que nós não podemos fazer a habitual visita missionária aos nossos irmãos e irmãs. Tudo isso nós fazemos para tornar Jesus conhecido e amado. Apesar da pandemia, apesar dos desafios, nosso desejo é sempre esse, tornar o nome de Jesus conhecido e amado. Como fato desta semana, queremos registrar os ataques às igrejas do Chile e também os cristãos perseguidos na China. Nós vimos várias reportagens, várias mensagens, manifestando assim proximidade e solidariedade para com os católicos da China, que ficaram estarrecidos com os manifestos no Chile, no último domingo, que levaram alguns grupos radicais a atacarem duas igrejas em Santiago do Chile. Tacaram fogo nessas igrejas, destruíram imagens. Vimos naquelas imagens que nos foram transmitidas o ódio desenfreado contra a fé, contra a religião, contra a Igreja Católica. Tanto ódio, tanta violência. E nada disso, essa violência toda contra a Igreja, não vai ajudar em nada na defesa da justiça social, racial ou econômica. É apenas um ato de ignorância, um ato sacrílego, um ato de extrema radicalidade, de desolação, de ódio contra a Igreja Católica. Nós repudiamos todo tipo de ódio nesse sentido, toda violência, e pedimos a Deus também que não sejamos nós contaminados também por este ódio, porque diante do ódio dessas pessoas em destruir as igrejas, muitos foram também os católicos que reagiram igualmente com ódio. E isso é deixar o coração ser envenenado pelo ódio. Que possamos então buscar soluções não motivados pelo ódio, mas motivados pela justiça e pela conversão dos pecadores. Pedimos então que Deus nos ajude para que os bispos do Chile, juntamente com o povo católico chileno, consiga ter o seu direito de viver a fé cristã católica com segurança, com liberdade, com respeito. Isso é o que nós esperamos. Esperamos que através do diálogo, através da verdade e da justiça, possam aparecer novos caminhos. Também ouvimos e vimos cenas de católicos chineses sendo torturados, presos. Apesar de tantas iniciativas de diálogo com a China, nós vemos que ainda muito nós precisamos caminhar na direção de um dia termos na China uma Igreja Católica unificada, ligada ao Papa, independente do governo chinês. Hoje, na China, nós temos, poderíamos assim dizer de modo muito grosseiro, duas igrejas: a Igreja Católica ligada ao Papa e a Igreja Católica patriótica,
que está totalmente submissa ao governo chinês. A Igreja Católica ligada ao Papa é considerada para eles clandestina. Eles não aceitam a influência do Papa, não aceitam o primado de Pedro e, portanto, consideram esta igreja ligada ao Papa como uma igreja clandestina. Por isso, perseguem, assassinam, torturam os cristãos católicos que são membros fiéis desta igreja que para eles é chamada da igreja clandestina, mas que no fundo é a nossa igreja, a igreja católica, que nos recorda o início da era cristã, com toda a perseguição, com todo o martírio, com tanto sangue derramado no início da era cristã. Hoje nós teremos a participação em nosso programa de Irmã Penha. Irmã Penha é imaculatina. Irmã Penha vai partilhar conosco hoje a vida missionária consagrada. E também teremos, além do testemunho de Irmã Penha, o testemunho das Pontifícias Obras Missionárias e o testemunho do jovem seminarista Rômulo, da Diocese de São Mateus. Boa tarde a todos. Eu sou, como disse o padre Irineu, Irmã Penha Fornazier, sou da Congregação das Irmãs Filhas de Maria Imaculada, uma fundação do sul da Itália, e hoje nós estamos presentes em vários países, inclusive aqui em Rio Bananal. A congregação está aqui em Rio Bananal há 36 anos e eu entrei na congregação quando eu tinha 18 anos e logo em seguida eu fui enviada para os meus estudos formativos, a minha formação religiosa e depois também profissional, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá eu permaneci por 16 anos. Foi muito difícil no início, porque nós morávamos em uma favela, uma grande favela dividida em 36 pequenas favelas. Uma realidade muito difícil. E eu, ainda noviça, fui enviada para trabalhar em uma das escolas que nós temos dentro da vila. Ou melhor, dentro da favela. Lá se fala vila, nós aqui falamos favela. Eu trabalhava com crianças de 6 anos. Eram crianças que ficavam na nossa escola, era uma escola de educação infantil, crianças de 4 meses a 6 anos. E eu trabalhava numa sala de jardim. Uma realidade desafiadora, filhos de traficantes, usuários, prostitutas, e muitas pessoas que deixavam também seus filhos aí para irem trabalhar. Nós, a cada dia, nos deparávamos no meio de tiroteio, no meio de muitos jovens mortos pelas ruas, através de brigas, de gangues, perseguição de policial. Nós éramos comandadas pelos traficantes quando tinha que fechar, quando tinha que abrir, dia que ia ter tiroteio. Então foi uma missão diferente para quem saiu de uma cidade como Rio Bananal. Trabalhava também ali com jovens do EJC, que também eram todos da favela. Muitos vinham de família totalmente desestruturadas, pais separados, muitos da família às vezes usavam droga, às vezes os próprios pais eram traficantes, usuários. Então era uma realidade muito difícil. Mas graças a Deus nós tivemos a graça de ver muito dessas crianças atendidas, desses jovens se formarem, fazer uma faculdade, saírem da favela, morar num outro local, já bem melhor do que aquela realidade, com emprego. Muitos casaram, receberam todos os sacramentos, inclusive do matrimônio.
E para nós isso foi muito gratificante. Depois de 16 anos trabalhando nesta realidade, então, eu fui convidada para ir a Roma estudar. Lá eu fiquei por 2 anos e meio e de lá eu fui enviada então para uma outra missão na Itália, na ilha de Sicília, aonde chegam os imigrantes que vêm refugiados das guerras. Aqueles navios que nós vemos chegando na Itália, era ali que eu estava, perto da Sardenha, de Catânia, aonde eles vão chegando e vão entrando para o continente italiano. E ali também eu pude conviver com pessoas de vários países, uma realidade muito triste, pessoas que chegavam, muitas morriam no meio do caminho, e ali nós tínhamos uma casa, um abrigo, onde nós acolhíamos as crianças que iam para adoção. Num período de férias que eu pude passar também ali naquela casa, eu acompanhei 2 meninas marroquinas, uma de 10 e outra de 12 anos, que já iam serem adotadas por uma família, e aí os pais me pediram para eu catequizá-las para receber os sacramentos do batismo, da Eucaristia e da Crisma. Para mim foi uma realidade muito bonita, muito gratificante, onde eu, brasileira, com minha dificuldade também de me expressar pela língua, pela cultura, elas do Marrocos, juntas, numa terra estrangeira, uma aprendendo com a outra, umas aprendendo com a outra. Elas eram 2, né? Foi muito bonito. E de lá eu vim então para Rio Bananal, nessa realidade onde nós conhecemos, mas mesmo assim uma realidade bem desafiadora. São 62 comunidades que nós acompanhamos juntamente com os padres orionitas que estão aqui, uma realidade de comunidades muito distantes. Eu aqui coordeno um grupo mais ou menos de umas 400, 500 catequistas, e os catequistas, para que eu chegue até eles para dar formação, às vezes demora 3 meses até eu rodar toda a paróquia, que é dividida em 6 setores. E temos também um projeto social que atende 50 crianças e 30 adolescentes. Então nós podemos ver que a vida missionária consagrada, a vida religiosa missionária consagrada, ela é essencialmente missionária. Por isso que eu quis compartilhar um pouco a minha experiência. Ela é totalmente missionária. A vida religiosa consagrada, ela se dá a partir de um chamado de Deus e a resposta pessoal da pessoa para um envio, uma missão específica dentro do carisma próprio de cada congregação ou instituto religioso. Nenhuma congregação foi criada para si mesma. E o Catecismo da Igreja Católica afirma que a vida religiosa, ela faz parte do mistério da Igreja. É um dom que a Igreja recebe de seu Senhor e que oferece como um estado de vida permanente ao fiel chamado por Deus na profissão dos conselhos evangélicos. O que são os conselhos evangélicos? São os votos. Então, toda a congregação foi criada não para si, mas para servir ao próximo, rezar pelas necessidades da igreja e do mundo, assumir por meio de suas obras a missão da construção do reino de Deus, aqui e agora, juntamente com a Mãe Igreja. A centralidade da vida religiosa, é claro, está em Jesus Cristo. É nele que se encontra toda a nossa inspiração para a missão. Eu vim para que todos tenham vida em abundância, disse Jesus em João. E a missão nossa é essa, é ir
aonde a vida clama. É ir aonde o ser humano é desprezado, é desvalorizado. Essa é a beleza da vida consagrada. Como religiosas, como religiosos consagrados, nós temos que permanecer firmes no amor do Senhor. E ali nós vemos a beleza dos votos que eu falei. O voto de pobreza que nós professamos, ele não é um esforço gigantesco, mas uma liberdade superior. Eu estou hoje nesta comunidade, todos os bens que eu tenho é em função da missão que eu estou exercendo. Quando eu vou por uma nova missão, tudo que eu tenho aqui fica. E lá eu vou ter o suficiente para eu viver dignamente e realizar minha missão. O que nos presenteia como verdadeira riqueza é Deus e os outros, os irmãos. Essa é a nossa verdadeira riqueza. Por isso, o missionário ele não tem bens. Depois, um outro voto que nós temos é a castidade, aonde nós vemos que a castidade não é uma esterilidade austera, mas um caminho para amar sem se apoderar. A castidade me faz me entregar totalmente, todo o meu ser, toda a minha vida, exclusivamente para o reino de Deus. Isso que é bonito e que as pessoas às vezes não conseguem entender. O missionário consagrado, ele se doa totalmente. E através do voto de obediência, ele está sempre disponível para ir aonde seus superiores mandarem. A obediência, ela não é uma disciplina, mas a vitória. É a vitória de você saber que você está vivendo o estilo de Jesus. Permanecendo, então, o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, nós vivemos para servir. Não esperamos que os outros comecem, mas somos nós que vamos à procura do próximo dentro do nosso próprio país e em outros países onde a missão clamar. Vivemos em uma comunidade que nos sustenta, que ali as irmãs que convivem conosco, que formam a nossa comunidade religiosa, é o nosso primeiro próximo, né? Ali nós compartilhamos as alegrias, as dores, nos alimentamos da palavra, da Eucaristia, das experiências. É na comunidade que nós nos fortalecemos para a missão. E como consagradas e consagrados no seguimento de Jesus Cristo, nós somos chamadas também a ter um olhar, a olhar o mundo com o olhar de Jesus, um olhar de compaixão, um olhar que vai à procura dos distantes, que não condena, que encoraja, um olhar que liberta e que consola. E nós somos também chamados a ir além fronteiras, né? Como eu mesmo fiz uma experiência na Europa, mas nós temos muitos religiosos e religiosas hoje servindo na África. Quantos estão na África? Mas não só na África. Hoje nós vemos os migrantes que saem de suas terras, de seu lar, em busca de melhorias para si e aos seus. E diante das dificuldades que eles passam, muitos religiosas os ajudam nos desafios que enfrentam. Nós temos aqui mesmo na nossa região tantos migrantes que chegam em busca de emprego através das lavouras de café, de cacau, de mamão. E ali
eles vêm e acabam ficando, mas junto com eles vem uma situação de pobreza, de desemprego, crianças que não têm aonde ficar, crianças que precisam de um local seguro. E na nossa diocese, nós temos, então, muitas congregações religiosas que estão servindo a igreja também aqui na diocese. Nós temos muitas congregações que às vezes as pessoas nem conhecem. Nós temos mais ou menos umas 22 congregações religiosas trabalhando na nossa igreja de Colatina. Temos os padres missionários lá em Soretama, os padres de São Caetano, que são italianos. Temos uma irmã italiana também ali em Soretama trabalhando com eles. E mais outras irmãs, que são as irmãs Filhas de Maria Imaculada de Mestre, numa região difícil, de muita pobreza, de muita violência. Temos irmã no Planalto, no bairro Planalto em Linhares, em Jacupemba, em Novo Brasil, em Pancas, em Baixo Guandu, em Guaraná. Temos as irmãs de São José também em João Neiva, inclusive a irmã Edilce, que serviu por muitos anos ali num projeto bonito da Caritas em João Neiva. Ela é de Santa Catarina. Este ano ela foi enviada para uma missão na Venezuela, ou melhor, em Roraima, para trabalhar com os venezuelanos. E a gente vai percebendo então que a missão ela chama. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos em outro lugar. A irmã que estava em João Neiva, hoje está em Roraima. Temos na nossa diocese os padres franciscanos, as irmãs e os padres passionistas, os irmãos maristas. Aqui na nossa paróquia nós temos os padres orionitas, nós temos as irmãs de Santa Catarina em Santa Teresa. Temos também as nossas queridas irmãs de clausura, as irmãs Clarissas, lá no mosteiro em Colatina, onde elas estão ali rezando por nós que estamos no mundo ativo, fazendo a nossa missão. Mas não só orando, elas estão também ali no silêncio, atendendo as pessoas que lá vão buscar um conselho, uma orientação espiritual. Por isso a vida dos religiosos, ela não é parada, ela é dinâmica, ela é missionária. Os religiosos também hoje, muitos religiosos, estão em diversos lugares do nosso mundo, além fronteiras. Nós vemos diante dessa crise migratória que ocorre também na fronteira do Brasil com a Venezuela. Como eu já disse, as irmãs estão indo para lá. Irmãs, sacerdotes, religiosos estão indo para lá para ajudar a organizar a documentação dessas pessoas, a encaminhar, a acolher, a realizar várias atividades. Nós temos, Jesus fala em Mateus 25, que nós devemos acolher os imigrantes e acolher os peregrinos. Foi Ele que nos ensinou. E por isso essa é a nossa missão hoje. A realidade hoje é essa. Muitas pessoas chegando aqui no Brasil, na Europa, através de uma vida diferente, buscando uma vida diferente, e elas estão chegando em países estrangeiros. E nós, como consagrados, como missionários, temos que ir ao encontro destas pessoas que estão clamando por uma vida digna, por uma vida justa, por uma vida que clama mesmo por dias melhores. E nós, como consagrados e como consagradas missionários, nós não podemos nos calar diante da injustiça social. Por isso, nós somos chamados a termos voz profética. O nosso Papa, o nosso santo, já João Paulo II, ele escreveu uma exortação muito bonita chamada Vita Consacrata aos religiosos e religiosas do mundo inteiro. E ali ele diz, porque as palavras deles continuam vivas até hoje,
que o religioso e a religiosa consagrada, missionário, ele deve ter os mesmos sentimentos de Cristo, de compaixão, de misericórdia, mas ao mesmo tempo, o religioso e a religiosa tem que ter uma voz profética para denunciar tudo aquilo que não promove a vida humana. E em função dessas denúncias de muitos consagrados, sobretudo nessa região da Amazônia que nós estamos falando, muitos consagrados missionários, muitas missionárias foram mortos. Inclusive, a irmã Dorothy, por defender os sem terras, a irmã Cleusa, por defender os indígenas, Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu agora recentemente, um homem que lutou junto aos mais excluídos, aos indígenas, aos mais pobres daquela região, também com muitas denúncias, correndo risco de morte. Mas ser missionário é isso, é arriscar a vida em prol do reino de Deus. Pedimos então por todos os missionários e missionárias, para que sejam sempre fiéis a esse chamado tão bonito de servir a Igreja de Cristo e que também tenhamos sempre a força de ser uma presença viva de Cristo no meio dos mais sofredores, levando o amor de Deus a cada coração que está triste, desconsolado e sem esperança. Estamos de volta com o programa Batizados e Enviados, a missão não para. Obrigado, irmã Penha, pelo seu testemunho como consagrada missionária. Obrigado por partilhar suas tristezas e alegrias. Que tenhamos coragem de arriscar a vida por uma grande missão. Que o testemunho de irmã Penha possa despertar o chamado vocacional no coração de nossos jovens. Não tenham medo, Cristo continua a nos chamar. E falando de vocação, a vida consagrada e religiosa, iremos ouvir agora o testemunho do jovem vocacionado Rômulo Luiz Siquara, que está no propedêutico, a preparação para ingressar no seminário da Diocese de São Mateus. Vamos ouvir este jovem missionário. Como seria belo se cada um de nós pudéssemos, ao fim do dia, dizer: hoje realizei um gesto de amor pelos outros. Assim nos diz o Papa Francisco. Boa tarde, eu sou o Rômulo Luiz, seminarista propideuta da Diocese de São Mateus. E é uma satisfação estar aqui partilhando de forma bem singela com os ouvintes do programa Batizados e Enviados o quão importante foi para a minha vocação e discernimento vocacional o espírito missionário, a missão. Como comecei no início, queridos, citando o Papa Francisco, a importância de, no fim do dia, possuirmos a satisfação de que realizamos um ato de amor. Vou além. A missão é um ato de amor. Diariamente temos a oportunidade de sermos missionários, levarmos a boa nova do Evangelho a este mundo tão sedento de amor. Um mundo que precisa ser curado, amigos. Curado de suas injustiças, da violência, da fome, das guerras, de tantos conflitos. Sim, meus amigos, somos capazes de transformar tudo isso. E aí eu vou também mais além, crianças, adolescentes, jovens e adultos, chamados pelo próprio Cristo a evangelizar todos, a tocar com amor e carinho este mundo de dor. A missão tem um papel principal no meu chamado. Nasce na dimensão missionária, nas jornadas diocesanas da juventude e nas santas missões populares, esse sentimento que mudou completamente minha vida. A cada missão que eu fazia, a cada viagem com as crianças da infância e adolescência missionária,
A cada convívio na comunidade com leigos extremamente engajados e envolvidos, eu me sentia mais e mais disposto e chamado à vocação sacerdotal. Hoje, no primeiro ano do seminário, olho para trás e vejo o quão importante a missão foi para compreender ao que eu fui chamado de fato. Catequistas, crianças, jovens, leigos envolvidos nas pastorais, sacerdotes, religiosas, todos chamados à missão. Por isso digo a vocês, meus amigos, não percam tempo. A missão está bem pertinho de você, bem pertinho de nós, nas coisas mais simples da vida. No coleguinha de escola, no papai, na mamãe, na família, no esposo, na esposa, nos próprios filhos, na faculdade, na vizinhança, na comunidade, naquele círculo de amigos. Sempre tem alguém que necessita de amor e de carinho, e nada melhor que levarmos a eles a boa nova de um evangelho doce e repleto de amor, não é mesmo? Estejamos sempre dispostos a sermos missionários, que leva esse amor tão suficiente, que é o nosso Senhor, que um dia despertou em mim a vocação e o chamado, e que desperta aí você aí agora. Pelo batismo somos chamados a dividir com o mundo a alegria deste chamado e da salvação. Por isso é uma satisfação partilhar com vocês que a missão mudou grandemente a minha vida e que somos chamados diariamente, em todos os momentos, nas coisas mais simples do dia a dia, a sermos missionários, a levarmos a este mundo que acontece tantas coisas ruins, o amor, o carinho, o espírito missionário. Por isso, batizados e enviados, somos a Igreja de Cristo em missão no mundo. Agradecemos a participação do seminarista Rômulo, da Diocese de São Mateus. Obrigado por partilhar conosco um pouco do seu espírito missionário. Que o Espírito Santo, que é o protagonista da missão, possa conduzir os seus passos na caminhada de discernimento vocacional. Gratidão! A vocação deste jovem nasceu a partir do ardor missionário. Jovem, Jesus te chama para uma grande missão. Coragem, não tenha medo. Na sequência, ouviremos o testemunho que foi disponibilizado pelas Pontifícias Obras Missionárias sobre a vida consagrada. Assim, nós entramos em comunhão com a novena missionária que está sendo realizada em todo o Brasil. O Papa Francisco nos diz que para sermos missionários é preciso sair de si, e todos são chamados a ser missionários e missionárias. Quando pensamos em missionários, logo pensamos no outro, e é preciso pensar em nós mesmos, que somos todos chamados a uma grande missão, com a vocação que recebemos de Deus. A missão é para toda criatura, é para o mundo inteiro. O lugar da missão é onde nós pisamos, na nossa rua, na nossa escola, no nosso trabalho, etc. Mas, é claro, não podemos esquecer nunca da missão além fronteiras, adigentes. Essa missão que possibilita o Evangelho chegar a lugares onde o Evangelho ainda não é conhecido e amado. O mês missionário deve nos despertar para a consciência missionária desde o nosso batismo, nos conscientizar de que todos somos responsáveis pela missão. Sem missão, a Igreja perde seu sentido de ser, pois a Igreja existe para ser missionária. Neste tempo de desafio, mais do que nunca, devemos nos preocupar com quem não está na Igreja, em trazer os afastados, aqueles que estão longe da comunidade. É preciso de criatividade missionária para sermos, neste momento, uma igreja em saída missionária. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso bispo diocesano. Vamos adiante, porque afinal, a missão não para. E agora, em comunhão com nosso bispo diocesano, Dom Vladimir,
oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.